Fala-se tanto no Centrão. Odiado e execrado pelo bolsonarismo em 2018, hoje tornou-se o grande aliado e o grande protetor do presidente Bolsonaro, principalmente na Câmara dos Deputados. Afinal, o que é o Centrão? Como nasceu o Centrão? Um pouco de história não faz mal para ninguém. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe um joinha, um gostei, um like, comente, compartilhe, toque o sino para ser avisado do próximo vídeo, porque estamos aqui para disseminar conhecimento. E hoje, uma aula de história, por que não? Vamos falar do Centrão. Como nasceu este grupo político, que não é um partido, é um agrupamento de partidos em torno de algumas ideias. Ou seria em torno de alguns objetivos, nem sempre tão republicanos? O Brasil tem atualmente 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais 24 têm representação no Congresso Nacional. No dia de hoje, no momento em que gravo este vídeo. Amanhã pode mudar. O nosso sistema partidário é uma grande confusão de siglas, onde muitos partidos que nasceram são fragmentos de partidos que já existem, resultado de desentendimentos, de desavenças, de brigas regionais, ou mesmo uma luta apenas por um quinhãozinho dos recursos do fundo partidário e agora do fundo eleitoral. Neste contexto, existem os chamados partidos da direita, os partidos da esquerda e o famoso ou famigerado Centrão. O Centrão que fora execrado pelo atual presidente, que esteve presente em praticamente todos os governos das últimas 2 décadas. O Centrão esteve no governo de Fernando Henrique Cardoso, esteve no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no governo de Dilma Rousseff, esteve no governo de Michel Temer e agora também está no governo de Jair Bolsonaro. Um dos seus principais líderes virou inclusive ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Há, entretanto, um processo em curso que é diferente do que aconteceu em governos anteriores de Fernando Henrique, Lula, Dilma e até mesmo no governo de Michel Temer. O Centrão agora é um pouco diferente. Na verdade, está em reestruturação a velha direita brasileira, a mesma que sustentou a ditadura militar, com uma diferença crucial. Na ditadura, estes políticos do Centrão recebiam as ordens dos militares. Agora inverteu-se. Agora são os militares que acabam perdendo cargos para os políticos do Centrão. Foi o que aconteceu no caso de Ciro Nogueira ao assumir a chefia da Casa Civil. Lá estava um general da reserva. Para entender a existência do Centrão, nós precisamos recorrer à história. Logo após o golpe pela força, em 1964, os militares se puseram a baixar uma sequência de leis que foram batizadas de atos institucionais e que, em essência, estavam acima da Constituição em vigor na época. O AI-1, por exemplo, serviu para instaurar um novo governo, que muitos ainda viam na época, no início, como provisório, pois sonhava-se que ele seria de curta duração. Veio o AI-2, que desfez o sonho dos que achavam que os militares ficariam por pouco tempo no poder. O AI-2, ato institucional número 2, foi baixado em outubro de 1965, era a resposta dada pelos militares à vitória eleitoral de governadores de oposição em 2 dos 3 maiores estados do Brasil. Minas, a Guanabara, que era a antiga capital federal, acabaram sendo dominados pela oposição. O ato institucional número 2 tornou indireta a eleição presidencial no Brasil. Fez ainda a justiça militar intervir na justiça civil, aumentou o tamanho do Supremo Tribunal Federal para dar maioria ao regime militar e mandou fechar as portas de todos os partidos políticos. Isto foi em outubro de 65.
apenas 2 partidos seriam permitidos. Um governista, a Aliança Renovadora Nacional, a tal da Arena, e um oposicionista, o Movimento Democrático Brasileiro. Mas o que o golpe militar tem a ver com o Centrão? O assunto aqui, neste momento, é o Centrão. Precisamos entender em partes para chegarmos à essência do conhecimento. A República, que foi instaurada em 1946, logo depois da ditadura de Getúlio Vargas, havia sido dominada por 3 partidos. Em 1946, dominava a política brasileira o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, Partido Social Democrata, e a UDN, União Democrática Nacional. No surgimento destes partidos, os 2 primeiros, o PTB e o PSD, reuniam os políticos que haviam ajudado na sustentação da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, entre os anos de 1937 e 1945. A UDN era a oposição. O PTB reunia em sua base principalmente sindicatos, operários, funcionários públicos. Um partido de grande apelo urbano. O Brasil, naquele período dos anos 30, 40, deixava de ser um país rural para ir se tornando um país urbano. Deixava de ser um país agrícola para se tornar um país também industrializado. Já o PSD juntava líderes políticos regionais de todo o país. Eram bem mais conservadores, estavam juntos menos pela ideologia, ou seja, apoiavam Getúlio Vargas, não pela ideologia, mas muito mais por conta de se manter ligado ao poder, ter acesso aos cargos da República nos estados e nos municípios. O PSD da época, então, era um partido que estava em constante negociação com o poder central de Getúlio Vargas, buscando sempre estar ao lado do governo. Já a UDN, um partido que reunia liberais, conservadores ideológicos, era fundamentalmente uma legenda com apelo da classe média urbana de profissionais liberais. Voltando agora a 1965, quando a ditadura estabeleceu o ato institucional número 2 e acabou com os partidos políticos, eles se viram obrigados a escolher entre Arena e MDB. Todos eles, o PTB, o pessoal que estava ligado ao PSD e o pessoal da UDN, tinham que escolher. Ou eles seriam governo, Arena, ou eles seriam oposição, MDB. Quase toda a UDN e uma boa parte do PSD foi para o lado do governo. A UDN, por ser classe média, apelo conservador, e o PSD pela sua essência de estar sempre ao lado do governo e tinha por mira os cargos, as benesses que os governos podiam lhes oferecer. Houve alguns poucos udenistas, uns poucos PCdistas, mas principalmente o pessoal do PTB, que acabou formando o MDB e indo para a oposição. Ou seja, o MDB concentrou aquilo que se chama o setor mais progressista, mais alinhado à centro-esquerda. O regime militar durou 20 anos, 21 anos. Nos primeiros anos, aquele casamento forçado entre PCdistas e udenistas não foi muito simples. Um constante gerador de atritos, principalmente nas políticas locais, nas cidades e nos estados. Mas com o tempo a coisa foi se assentando. Na segunda metade dos anos de 1970, porém, o problema dos militares já era outro, principalmente no núcleo comandado pelo general presidente da época, Ernesto Geisel, e seu chefe da Casa Civil, o também general Golbery Couto e Silva. Estava claro que a ditadura teria de abrir ou ela cairia. Trataram, pois, de aproveitar esse momento em que ainda tinham forças para gerenciar uma transição para a democracia. Fizeram de tudo num período de 5 anos. Fundiram, por exemplo, os estados do Rio de Janeiro e Guanabara para debelar um foco de incêndio que formava políticos fortes de oposição. Uma eleição após a outra, na antiga capital, era vencida pela oposição. Providenciaram também uma lei de anistia, que trazia de volta do exílio
gente que deixara o país forçadamente, mas que também permitiu passar sem punição aqueles que torturaram pessoas durante o regime. E claro, publicaram uma lei, a Lei 6.767 de 1969, que encerrou o período do bipartidarismo no Brasil. Ou seja, acabaram-se a Arena e o MDB. Mas tudo foi feito de uma forma muito calculada. Todos os partidos teriam que ter obrigatoriamente a palavra partido no nome. Com isso, a UDN não poderia renascer, o que ajudava o governo a não se arrebentar de vez. O PTB, por uma série de manobras burocráticas, foi passado a uma sobrinha obscura de Getúlio Vargas, Ivete Vargas, negando a liderança deste partido que historicamente tinha em Leonel Brizola, um dos seus principais líderes. Leonel Brizola acabou fundando então o PDT. O PTB, que hoje é presidido por Roberto Jefferson, que está preso, virou um partido pequeno da direita e a Arena passou a chamar-se PDS. E assim teria ficado um grande partido da direita. E assim, com esta composição, teria ficado um grande partido na direita, o PDS, se não fosse pela incompetência do último general-presidente, o João Figueiredo. O PDS era formado por alguns líderes políticos regionais, principalmente do Nordeste. Gente como Antônio Carlos Magalhães, o pernambucano Marco Maciel, mas também de outras regiões, como o catarinense Jorge Conder Bornhausen. A massa, porém, era formada por políticos de menor envergadura, por isso mesmo mais suscetíveis aos pequenos favores do poder. Nenhum desses líderes principais confiava, por exemplo, no ex-governador Paulo Salim Maluf, mas o general Figueiredo insistiu que ele, Paulo Maluf, fosse o candidato na eleição do colégio eleitoral à presidência da República, e deu com os burros na água. Maluf foi escolhido para enfrentar Tancredo Neves, que estava agora no MDB, ou melhor, no PMDB. O resultado foi que o PDS dividiu-se e o grupo mais forte deixou a sigla para formar um outro partido, o PFL, o Partido da Frente Liberal, que acabou ajudando na eleição no colégio eleitoral de Tancredo Neves. A palavra Centrão foi usada pela primeira vez durante a Assembleia Nacional Constituinte para designar um grupo de pessoas que se espalhava por diversos partidos. Durante a formatação da Constituição de 1988, PDS, PMDB, PFL, PTB, PL e PDC tinham políticos que eram considerados do centro. Em comum, eles tinham pautas conservadoras para a futura Constituição. Eles se agrupavam em torno destas pautas conservadoras. Aqueles deputados deste primeiro centrão tinham todos algo em comum. Haviam pertencido à Arena, mesmo alguns estando já no PMDB. Mas naquele momento da história, boa parte do público que acompanhava a política tinha memória para compreender que aquele centrão era a Arena com outro nome. Em 1987, dos 298 deputados constitucionais eleitos pelo PMDB, 42 tinham sido filiados à Arena 10 anos antes. Quando um grupo maior deixou o PMDB para formar o PSDB, a concentração de ex-arenistas aumentou ainda mais no que é hoje o MDB. A chave para compreender a política brasileira desde então está em perceber que nem toda direita é igual e que o centrão teve outra cara nos últimos 20 anos. Dá para dividir a direita brasileira hoje em 3 grupos. Da Constituinte para cá, nós temos a velha direita, que era a Arena, que se concentrou em 3 siglas, PDS, que depois chamou-se PPB e depois PP. O PFL, que hoje é o DEM, e o PTB, que continua sendo o PTB. Mas há 2 novas direitas, além daquela que veio da Arena. Uma concentrada entre o antigo PDC,
ligado às igrejas evangélicas, especialmente Assembleias de Deus, e os republicanos ligados à Igreja Universal, cuja principal pauta são os costumes e a orientação religiosa. E por fim, nós temos uma direita monetarista, representada pelo Novo e, um tanto, pelo Partido Patriota. Partidos que nasceram recentemente, que poderia ser chamada de direita neoliberal, quando o termo se aplica a um liberalismo que ignora a pauta do comportamento e se abraça apenas ao econômico. O PSL corre por fora, formado muito mais por causa da eleição de Jair Bolsonaro do que por uma opção ideológica conservadora, religiosa ou monetarista. É um amontoado de gente que pensa de forma diferente, inclusive. O PMDB, que voltou a ser MDB, não é um partido de direita. É o verdadeiro grande partido aideológico brasileiro. Aideológico, ou seja, sem ideologia. Perdeu sua identidade de esquerda quando tantos arenistas, fugindo do estigma da ditadura, foram para o então PMDB. O quinhão social-democrata perdeu-se quando os tucanos deixaram o partido em 1988, mas permaneceu com muito do antigo PSD, esta característica de agrupar líderes regionais relevantes fazendo a negociação da distribuição de poder entre o nacional e o local. O MDB tem muito esta cara hoje a nível de Brasil. Durante as últimas 3 décadas, o PMDB, hoje MDB, comandou este centrão. O grupo assim batalhou principalmente na pista do fisiologismo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Cargos, verbas é o que nos interessa, não interessa o governo que esteja de plantão. Agora é diferente. No comando desse bloco, nós não temos mais o MDB, mas temos as vozes conservadoras que vêm do PP. O antigo PDS, que veio da antiga Arena, é que está no comando do Centrão. Tanto é que hoje se fala no Congresso Nacional, pelo menos nos bastidores, de uma possível fusão entre o Progressistas, PP, o Democratas, o DEM, PSL. E aí formaram um partido forte da direita, que na verdade vai agrupar grande parte desse centrão que hoje está comandando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E também hoje, de certa forma, comanda o governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, se houver a união de PP, Democratas, PSL e talvez algum outro partido menor, nós teremos reencontrado o partido que deu sustentação à ditadura militar, numa nova sigla. Seria uma nova Arena, claro, vai ter um outro nome. Com a diferença de que estamos numa democracia. Por isso que hoje um golpe de Jair Bolsonaro não encontra respaldo nesse grupo político, porque um golpe significaria os políticos ficarem submissos aos militares. O pessoal do Centrão prefere o contrário, prefere os militares perdendo cargos e ficando submissos aos políticos. Desta forma, podemos entender um pouco esta história do Centrão, que tem historicamente concepções diferentes. Uma lá na Constituinte e outra nos dias atuais. Lideranças que na época da Constituinte tinham o monopólio e estavam dentro do PMDB, hoje esse poder migrou para outros partidos e está principalmente no Progressistas, no PP. Quem não conhece a história acaba comendo gato por lebre. Quem não sabe ler os contextos que estão por trás dos textos da política acaba não compreendendo. Quando Bolsonaro em 2018 e sua trupe execravam o Centrão, esqueceram que o próprio Bolsonaro esteve ao longo de sua carreira política enquanto deputado com o Centrão. Ele era um deputado do Centrão. Tanto é que mudou de partido diversas vezes, sempre entre os partidos do Centrão, que sempre tinham alguma ligação com o poder. Fosse nos tempos de Fernando Collor, de Fernando Henrique Cardoso, de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Compreender a história nos ajuda a compreender o Brasil de hoje. A direita do tempo da ditadura se reestruturou. E mesmo quando Jair Bolsonaro deixar de ser presidente, seja pelas eleições de 2022 ou por algum processo de impeachment, esta será a maior herança que ele vai deixar. Uma direita reestruturada, mais unida e forte. A questão é o seguinte, é saber se ela se mantém unida.
Essa direita, que na verdade é o centrão, pode sucumbir de um ano para outro, dependendo de quem estiver no poder, porque os líderes regionais é que fazem os acordos com o governo central que estiver de plantão. Vai depender de quem era a eleição, porque pode negociar com alguns e não negociar com outros. E novamente esta direita pode se rachar. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal e hoje você teve uma aula de história sobre o Centrão. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o joinha, deixe o like, comente, compartilhe e toque o sino para ser avisado do próximo vídeo.